Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior. Estou aqui para mais uma aula do curso Aprenda Vinhos com Bob Júnior. Olá, confrades, tudo bem? Nosso curso vai avançando. A gente vai na aula 7 agora, né? Depois que a gente já degustou um vinho tinto, um vinho branco, um espumante, né? Já organizou nossa adega, né? Já sabemos comprar nosso vinho. A aula passada a gente harmonizou vinho e comida. E agora, hoje, vamos degustar um vinho de sobremesa, tá? Um vinho de sobremesa. Eu trago sempre eu trago sempre os estilos mais populares, os estilos mais consumidos pelo público, ok? Então hoje eu trouxe um vinho do Porto, ok? A gente vai degustar um vinho do Porto, é um Porto Tawny, tá? Tawny não é uma marca, gente, Tawny é um estilo de vinho, ok? E nessa taça, vocês podem estar achando, ô Bob, você trouxe essa taça tão pequenininha, taça engraçada, né? Gente, isso aqui é uma taça ISO, tá? É uma taça de padrão internacional para degustações, tá bom? Eu gosto muito de tomar vinho do Porto nessa taça. Mas eu também tomo na taça Bordeaux, tá? A gente tem um vídeo sobre taça. Nesse curso eu também vou falar um pouco, tá? Mas eu gosto de tomar na Bordeaux e na ISO, ok? Esse aqui é um vinho, gente, só para vocês situarem. Vou falar um pouco sobre o vinho do Porto, tá? Esse aqui é um vinho de uvas castas regionais portuguesas, né? Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Nacional, Tinta Cão. São as 5 uvas mais comuns, mais utilizadas no vinho do Porto, tá? Ele é engraçado. Como é que ele chega nesse nível de açúcar? Porque é um vinho doce, tá? Então, como é que ele chega na fermentação? Que quando as leveduras vão consumir o açúcar, né? As leveduras vão consumir o açúcar para transformar em álcool. Então, aproximadamente aí entre 5 e 9, essa fermentação é interrompida, adicionando aguardente vínica. É um destilado de uva, tá? Que ele tem um teor alcoólico alto, ali, próximo de 70%, no máximo 77%. E aí ele é adicionado, isso aí interrompe a fermentação, né? O açúcar para de ser consumido, para de ser transformado em álcool, porém, esse lado ele tem um teor alto, então o vinho fica ali entre 19, 20, 22, ok? Às vezes um pouco menos, tá bom? Então, assim, a gente imagina, a gente tem uma proporção que para poder chegar nesse nível alcoólico, tem assim em torno de 20% da composição do vinho do Porto seja de aguardente vínica, ok? Então vamos lá, né? A gente quando falou em degustar, a gente falou sempre em percepção de aromas, né? Os aromas primários, secundários e terciários. Vocês viram isso nas outras aulas, nas aulas de degustação, tá? Vinho do Porto, esse estilo aqui, o Tawny, que é mais oxidativo, a gente quase não encontra, raramente encontra primário, não tem, quando tem é raro. Secundário também. Aí a gente pode vir um terciário, gente, são alguns aromas oxidativos, tipo amêndoas, avelã, nozes, café, chocolate, tá? Toffee, que é um caramelo mais tostado, mais queimado, caramelo e frutas secas, figo seco em compota, ameixa seca em compota, frutas cristalizadas, tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos analisar aqui visualmente, ok? Eu vejo aqui que é uma cor grená, tá? A gente sempre quando grená ou granada, né? A gente sempre quando a gente apoia o vinho assim a 45 graus a taça numa superfície branca, né? Já falei para vocês. Então a gente vai analisar a cor do vinho, tá? Esse vinho aqui ele não é profundo, ele é de média profundidade, tá? E a cor dele, ele passa da cor vermelha já um pouco mais envelhecido, já vai um pouco para aquela cor, tons castanhos, tons marrons, mas ainda tem uma mistura de rubi e marrom, que é justamente o granada ou grená, ok? Essa aula é um pouco mais curta que a degustação de vinho tinto, mas é muito legal, muito bacana. Peço que vocês assistam o vídeo completo, tá? Vamos seguir aqui. Gente, fase olfativa, tá? Na fase olfativa, a gente vai identificar os aromas, né? A gente primeiro, a gente vê a intensidade do aroma, né? Se ela é ligeira, média ou pronunciada. Quando a intensidade do aroma é ligeira, tá? A gente precisa colocar o nariz dentro do bojo da taça, senão a gente não consegue identificar os aromas, tá?
Quando a gente tem um vinho com a intensidade de aromas média, né, próximo à taça, porém sem colocar o nariz dentro da taça, a gente consegue também identificar aromas, ok? E pronunciada de longe, o vinho está aqui, ó, na mesa, aqui, ó, mais de um palmo, e eu consigo identificar os aromas, então ele tem uma intensidade de aroma pronunciada, tá? Aqui eu só consigo identificar aromas terciários, tá, gente? Tá vindo realmente aqui, eu vou falar para vocês os aromas que eu estou percebendo aqui. Tem os aromas de frutas secas, frutas cristalizadas, nozes, tem um caramelo, muito legal, tá? Eu gosto muito do estilo Tawny. Além de ser um dos mais populares e mais consumidos, que eu escolhi especialmente para aula, eu gosto muito, ok? Vamos na fase gustativa, tá, gente? A gente já fez a análise visual, análise olfativa, vamos na fase gustativa, essa um pouco mais rápida, tá bom? Vamos lá. O vinho é doce, naturalmente. Ok, gente? Expliquei até vocês o motivo, né? Se interrompe a fermentação com destilado. A gente classifica em seco, meio seco e doce. Esse vinho aqui é doce, tá bom? Acidez, gente, a gente classifica em baixa, média ou alta. Esse vinho tem uma acidez. Aí é um ponto importante que a gente fala dos vinhos de sobremesa, tá? São vinhos que têm muito açúcar, muito nível de açúcar, e uma acidez mais alta vai equilibrar bem o vinho vai ficar fantástico, equilibrado. Então é comum a gente encontrar os vinhos com boa acidez, tá? Vamos lá, mais uma vez. Exatamente. A boca saliva muito. É uma acidez que fica ali entre o médio e o alto, médio mais, ok? Tanino. Gente, muito discreto, muito fino, muito discreto. Eu posso dizer para vocês que é um tanino baixo, tá? Baixo, ok? Classificamos tanino entre baixo, médio e alto. Nesse vinho aqui, eu classifico como baixo. A gente não percebe muita presença de tanino. Os taninos já amadureceram, já estão atenuados, já estão, entendeu? Então a gente percebe pouquíssima presença de tanino, tá? Teor alcoólico. O teor alcoólico desse vinho, ele é equilibrado com o açúcar e com a acidez, tá? Então a gente, apesar do vinho, ele é um vinho quente, né? Ele tem calor em boca, a gente percebe que tem o álcool, mas ele está equilibrado. No vinho do Porto, eu peguei especificamente, tá? O álcool ele é considerado baixo de 15 a 16,4, ok? Médio de 15,5 a 18,4 e alto a partir de 18,5%, tá, gente? Nesse vinho aqui, ele é 18%, então ele é considerado médio, ok? Corpo. Percebi corpo médio, tá? Até um pouco de médio para leve. Corpo a gente classifica em ligeiro, médio e muito. Esse aqui fica entre ligeiro e médio, médio menos, tá? O vinho do Porto, ele principalmente o Tawny, tá, gente? Ele recebe um pouco de adição, é bem comum de adicionar um pouco de vinho do Porto branco, tá? O que pode diminuir um pouco ainda mais a presença, a sensação de corpo no vinho, que são os extratos sólidos. Então, ele tem menos extratos sólidos, ele é um vinho mais leve em boca, ok? Persistência, gente. Persistência, depois que a gente engoliu o vinho ainda continua alguns segundos em boca, tá? Percebendo sabor. A gente classifica em ligeira, média e pronunciada, tá? Esse vinho bacana, ele tem uma persistência boa, eu colocaria ali entre médio e pronunciado, um médio mais ali, tá? A gente cria de 3 classificações, a gente cria 5 intervalos, né? Toda vez que eu falo é médio mais, é porque ele é entre médio e entre o máximo, tá ali, naquela quarta posição, ok? E equilíbrio, gente. Equilíbrio é quando a gente vai avaliar se as arestas estão todas equilibradas. Açúcar, o álcool, a acidez, tanino, que nesse vinho é pouco, corpo. Num vinho doce, um vinho de sobremesa, a gente observa principalmente a doçura e o equilíbrio dele com a acidez, tá? O álcool também, mas tem alguns vinhos de sobremesa que são
o nível de álcool é muito baixo, então as arestas que a gente destaca mais, digamos assim, é a acidez, é importantíssimo a acidez, uma acidez vibrante, uma acidez alta, uma acidez quase entre média e alta, média mais ali, é importantíssima para dar equilíbrio num vinho de sobremesa. Essa é uma das grandes dicas para degustar um vinho de sobremesa. Tá? Então eu diria que está equilibrado, é um vinho do Porto bacana, um Porto Tawny, não é dos mais caros, é de entrada, é um vinho de entrada, tem outras opções, tem os vintage, tem os LBV, tem os safrados, né? Então realmente tem o 30 anos, o 20, o 10, né? Tem até 40 anos, entendeu? Que são misturas de vinhos mais nobres das casas, entendeu? Esse aqui não, esse aqui é um de linha, não tem safra, ok? E aí a gente pode concluir, gente, qual é a qualidade dele? Defeituoso, pobre, aceitável, bom, muito bom ou excelente? Eu diria que é bom, tá? Eu diria que é bom, quase muito bom. Por que você conclui, Bob? É um vinho muito simples. Esse aqui é um vinho muito simples, tá? Tem poucas variações de aroma, pouca complexidade. Ele teve uma coisa que eu observei bem, que ele permaneceu muito tempo em boca, então ele teve persistência, bacana, mas é um vinho muito simples. Ele está equilibrado, então eu classificaria ele em bom. Faltou complexidade, tá? Faltou mais riqueza para ele ser muito bom, tá? E quando ele seria excelente, Bob? Mais uma vez, quando ele teria todos os itens que a gente vai avaliar aqui, a gente estaria já perto do máximo. Por exemplo, a acidez não precisa ser alta, mas média mais, intensidade alta, muitas complexidades de aromas, várias classificações de aromas, mas aí não, a gente classifica esse vinho em bom, tá? Muito prazeroso, muito agradável. E se for harmonizar com sobremesa, gente, a gente harmonizaria com uma sobremesa que fosse, no máximo, tão doce quanto o vinho, nunca mais doce que o vinho, ok? Essa é a dica para harmonizar a sobremesa com vinho doce, tá? O vinho tem que ser ou tão doce quanto a sobremesa, ou mais doce quanto a sobremesa, ok? Essa é a dica de ouro dessa aula, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, confrade, compartilha com os teus amigos, se inscreve no canal e acessa a gente nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, né? Mais de 105 mil confrades tomando vinho. Valeu? Um grande abraço a todos e até a próxima. Saúde, confrades. Valeu!